Olha, hoje em dia tem hora que eu paro e penso que tem momento que eu acho que eu devo ter merda na cabeça, sabe? Porque tem hora que vem cada pensamento besta e eu coloco os pensamentos em prática e qual é o resultado? Eu me ferro. Bora para mais uma fofoca quentinha que eu recebi de seguidores, mas antes deixa o seu like aí para me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana tem fofoca nova por aqui. Bom, mas para vocês entenderem a minha história, eu comecei a trabalhar desde novinha, né? Eu com 16 anos já estava trabalhando. Quando eu completei 18 anos, eu consegui um emprego numa loja de eletrônicos. E fiquei trabalhando lá por 2 anos, tranquilo e tal. Lógico, eu já conheci o meu patrão, o dono da empresa. Era difícil ver ele lá na empresa, né? Mas vira e mexe nós víamos ele com a esposa, né? As crianças lá. Depois que eu tava 3 anos nessa empresa, houve aquele burburinho na empresa que ele e a esposa se separaram, né? Que eles estavam em processo de divórcio, fazendo a divisão dos bens e tal. Mas que a empresa continuaria firme e forte, né? Naquele momento a gente só pensou, ai meu Deus, vamos ser desempregados, né? Mas não, deu tudo certo. Ok, passou esses burburinhos e depois disso, depois de toda a separação dele, ele passou a ser mais presente na empresa. E quando ele passou a ser mais presente, eu parei que ele começou a ficar mais próximo de mim. Ele chegava, ele me cumprimentava, só que ele não era como ele era com os outros funcionários, né? Toda vez que ele me vinha, ele já encostava, começava a perguntar. Aí ele ficava perguntando da minha vida, tal. E eu até me sentia meio incomodada com aquilo, né? Às vezes ele até me atrapalhava no meu serviço, né? Porque eu tinha que ficar ali conversando com ele, eu não ia dar um chega pra lá nele, né? Depois de uns 4 meses assim, ele simplesmente me chamou na sala dele e me mandou embora. Cara, aquele dia eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, sabe, que eu não entendi o motivo. Eu fazia tanto ali, sabe, eu tava tanto de mim, eu achei que eu ia estar crescendo naquela empresa. Fui, todo mundo ficou assim, sem entender nada. Depois desse período, né, que tava tudo certo, a papelada, eu não precisei cumprir aviso prévio, nada. De quem que eu recebo uma ligação? Do meu ex-patrão. E aí, quando eu atendi a ligação dele, ele não quis me passar nada por telefone, né? Eu não sei se ele ficou com medo de eu gravar a ligação, alguma coisa, mas ele perguntou se eu aceitaria sair para jantar com ele, que ele precisava falar comigo. E eu, naquele momento, achei que ele ia fazer uma proposta de emprego para mim, eu desempregada, né? Aceitei na hora. Eu falei, nossa, será que ele vai devolver o meu emprego, né? Alguma coisa assim. Quando deu a noite, nós saímos para jantar. E no jantar foi que eu tive a surpresa. Logo que eu cheguei lá, ele já veio, me deu um beijo no rosto, sabe? Assim, coisa que nunca tinha acontecido, afinal ele era o meu patrão. E aí nós sentamos, ele pediu... Gente, eu fui num restaurante que eu, pelo menos, nunca iria com o meu salário, né? Mas ok, era ele que tava pagando tudo. Enquanto nós esperávamos o jantar, foi aí que ele me falou. Ele falou, você sabe o motivo de eu ter te mandado embora? E eu falei pra ele, eu falei assim, não. Inclusive, eu gostaria muito de saber o que eu fiz de errado, né? Pra eu não repetir mais esse erro. Foi quando ele olhou pra mim e falou, né? O único erro que você cometeu foi de eu ter me apaixonado por você. E como eu queria te chamar pra sair, né? Tentar algo com você, eu não podia ter você como funcionária, né? Porque isso dá problema pra mim. Mas quanto a serviço, você pode ficar tranquila, que eu já te indiquei para um amigo. Ele vai te ligar já na próxima semana para você ir lá. Você não vai precisar nem fazer entrevista, sabe? Que eu dei boas referências. Só que eu gostaria de saber se você quer ficar comigo. No momento, eu fiquei tão passada, sabe? Porque assim, o meu ex-patrão, ele realmente era muito bonito. E em questão de idade, eu acredito que ele devia ser uns 10 anos mais velho que eu. Só que ele era tão bonito. E ali, naquele momento, eu só falei assim pra ele que eu tava surpresa com tudo aquilo, né? Se nós podíamos primeiro não conversar, nos conhecer e tal. Assim como eu já fiz em outros relacionamentos, mas que eu não iria sair com ele assim de cara e tal. E ele super entendeu, né? Eu acho que o fato de eu responder desse jeito pra ele, ele ficou querendo ficar comigo ainda mais, né? Que ele viu que eu não era assim... Ai, tô e já vou me jogar. Não, né, filho? Eu vou te conhecer primeiro. E foi assim que foi. Nós ficamos quase um mês conversando todo dia pelo WhatsApp. Eu comecei a trabalhar na empresa desse amigo dele. E depois de um mês, nós saímos de novo para jantar. E depois desse jantar, acabou acontecendo o primeiro beijo de nós dois, né? Depois desse primeiro beijo, as coisas ficou cada vez mais sérias, né? Aí nós já passávamos a nos encontrar sempre, já tínhamos uma intimidade maior e assim nós ficamos por uns 6 meses. Desses 6 meses, ele falou que ele queria namorar comigo, só que ele não iria me apresentar ainda para os filhos dele e tal, porque ainda tava aquele abalo do casamento, a mulher dele ainda tava tentando pegar algumas coisas da separação, então ele não queria envolver nisso.
Esse período ele conheceu onde eu morava, ele sabia que eu morava num lugar simples, né? Inclusive o bairro onde eu morava era um bairro bem perigoso, né? Foi quando depois desse período ele me propôs alugar um apartamento pra mim, porque ele achava muito ruim ele ter que ir lá no meu bairro, tal, ele achava perigoso e de fato era um bairro perigoso, né? Mas era porque eu tinha condições de pagar com o meu salário. Aí eu falei pra ele que eu não teria condições, que aquilo era o que eu poderia pagar. Ele falou que ele não tava pedindo pra eu pagar nada, né? Que inclusive ele tinha vários apartamentos, mas ele falou alugar porque ele não queria dar na cara que ele ia deixar eu morar em um dos apartamentos, né? Mas que ele não cobraria nada de mim. Eu falei pra ele só naquele momento que eu iria pensar, tal, e depois eu daria a resposta pra ele. Fiquei ali enrolando ele por quase 2 semanas, né? Falando, eu vou ver, né? Eu gosto daqui, eu sei que é um bairro mais perigoso, mas eu gosto daqui. Ai, gente, eu não gostava de lá. E depois dessas 2 semanas eu resolvi aceitar, né? Eu falei, por que não, né? É um cara que quer fazer alguma coisa por mim, eu vou aceitar. E aceitei. E ele já falou pra mim, ele falou assim, não precisa levar nada seu. Eu falei, como não, meus móveis? Ele falou, não precisa. E de fato, na hora que eu cheguei nesse apartamento, além dele ser lindo, ele tava todo mobiliado assim, sabe? Era uma decoração tão linda que eu fiquei de cara. Depois disso, eu meio que comecei a me entregar, né? Aquela vida de luxo, porque ele me dava tudo. Em nenhum momento eu parei de trabalhar, né? Eu tinha o meu dinheirinho também, mas assim, onde eu morava era dele, salão, essas coisas, era ele que marcava, né? Porque ele falava que eu tinha que frequentar os melhores lugares. Eu acho que eu era a única funcionária na empresa onde eu trabalhava que ia tão bem arrumada, né? Sempre de cabelo feito, com roupas bonitas. E assim nós ficamos por mais de 1 ano, né? Deu praticamente 1 ano e meio ali nós namorando tudo, mas até então eu não tinha conhecido a família dele. Quando completou 1 ano que nós estávamos juntos, cheguei nele e falei, eu gosto muito de você, mas eu tenho o sonho de me casar, de ter filhos. E ele só falava assim pra mim, vamos fazer assim, deixa eu só resolver essa minha situação. E aí a gente se casa, tal. Filho, se eu quiser, eu consigo ter mais, mas no momento eu não quero ter filhos, eu não posso me casar, porque ainda tem muita coisa da separação pra terminar, de dividir, eu não quero arrumar rolo. E beleza, né? Ele sempre falava isso, só que quando deu 2 anos que nós estávamos juntos, eu já tava assim meio naquela sangria, sabe? Eu gostava muito dele, eu queria ter algo mais sério. Sabe, eu queria que ele me apresentasse para a família dele, para os filhos dele, e ele vivia fugindo disso. E aí o que me veio na cabeça? Bom, vou engravidar desse cara, né? Porque aí pelo menos as coisas ficam mais sérias. E parei de tomar meu remédio, tudo, e continuamos ali, só que eu não engravidava. Naquele momento eu nem me toquei em nada, né? Porque ele tinha falado pra mim que se ele quisesse, ele poderia ter filho, né? Eu só pensei assim, às vezes ele tem que tomar um remédio, tal, às vezes ele é mais difícil pra engravidar. Mas eu não vou pedir pra ele fazer isso porque ele não quer ter filho. O que eu fiz? Entrei nas minhas redes sociais e comecei a pesquisar rapazes que eu já tinha ficado. Até que com um deles ali eu marquei de me encontrar com ele e foi uma coisa assim tão fora do normal, porque eu fiquei com ele, depois eu me senti super mal, né? Porque eu gostava muito do meu namorado e uma vez que a gente saiu eu engravidei. Falei, pronto, né? Pelo menos eu consegui o que eu queria. Agora eu vou falar pra ele que o filho é dele, né? Do meu namorado. Toda iludida, né? Fiz um bolinho pequenininho, comprei um sapatinho de bebê e dei pra ele uma caixinha escrito parabéns papai. Na hora que ele abriu essa caixinha e viu as escritas ali, o sapatinho, ele olhou pra mim e falou assim, o que significa isso? Eu olhei pra ele e falei assim, eu tô grávida, vamos ser papais, né? Você não tá feliz? Não, porque eu sei que esse filho não é meu. Naquele momento a minha cara foi no chão, né? Eu pensei, eu não posso falar pra ele nada, né? E eu já comecei a vitimizar. Eu falei, o quê? Como assim? Você tá querendo ensinar o quê? Que eu te traí? E aí foi quando ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu falei pra você que eu queria esperar. Eu não sei com quem você ficou. Mas depois que eu tive o meu 2º filho com a minha ex-mulher, eu fiz uma vasectomia. Eu falei pra você que não era esse momento porque a minha vasectomia ela é reversível. Mas por enquanto eu não reverti ela. Então como que você engravidou de mim? E se minha vasectomia tivesse tido algum problema, você já teria engravidado bem antes. Eu falei pra ele, não, porque eu não tava tomando remédio, eu parei porque eu queria engravidar. Ele falou assim, vamos fazer assim? Eu amo muito você, eu não vou te abandonar, né, por conta disso, pelo que eu sinto por você. Só que assim que o bebê nascer, eu quero fazer um DNA. Passou os 9 meses da gravidez, ele continuou me dando tudo, né, continuou me tratando super bem. Ele me deu toda a assistência, fez um convênio pra mim. Só que quando o neném nasceu, ele fez o DNA e deu negativo. Comecei a chorar ali, falei assim, me desculpa, eu queria muito que a gente tivesse uma família, eu saí com uma pessoa em uma só vez, eu engravidei dela, mas eu amo muito você,
Foi quando ele falou assim pra mim, olha, você não respeitou, né, a minha decisão. Eu vou continuar te dando assistência, eu vou dar tudo pra você e pra essa criança, porque eu não quero que você fale que esse filho não é meu, porque as pessoas próximas a mim sabem o que estava acontecendo entre eu e você. Só que eu vou pedir pra você sair do meu apartamento, vou alugar o imóvel, vou atrás de um imóvel pra você no qual você consiga pagar, você segue a sua vida. E foi o que ele fez, né? Ele me ajudou por esse período de 3 meses, ele registrou o meu filho com um contrato informando que ele estava adotando a criança como papel paterno ali, mas que não era filho legítimo dele. E todo mês ele passou a dar uma pensão pro meu filho sem ser o pai. Só que o nosso relacionamento acabou ali, né? Acabou aquela vida que ele me dava, acabou aquele apartamento que eu tinha. Ele cortou alguns benefícios que eu tinha, né, como convênio, tudo, e passou a pagar só pro meu filho. E hoje meu filho já tá com 5 aninhos, né? O meu filho, ele chama ele de pai, ele vai visitar o meu filho, mas nós mesmo praticamente não conversamos mais, né? Depois disso eu tive 2 namoros muito rápido, mas eu não me envolvi novamente. Hoje ele já está com outra pessoa, aparentemente está seguindo muito bem com ela, né? Essa outra pessoa já conhece a família dele, já conhece todo mundo, eu sei disso porque eu acompanho nas redes sociais. Eu tenho ele para me ajudar com meu filho, tudo, mas eu perdi aquele homem que me amava, que fazia tudo por mim, por conta da minha ganância, né? De querer prender ele a qualquer custo, achando que eu era muito esperta, mas não. E essa é a minha história.